Capítulo 214,1 Aldeão na cidade. Primeira parte. Há uma carta para Nina. Naquele verão, uma carta chegou à rainha da Borda, Nina Farion. A Terra Santa da Espada é um lugar coberto de neve perpétua, onde sempre faz frio, mas esse dia foi um dia que poderia ser aproveitado com calor, como a primavera. O chefe do dojo, God of the Edgul Farion disse: "Você pode fazer o que quiser, não há sentido em treinar em um dia como este, antes de tirar uma soneca decisiva." Uma carta. Como Nina era diligente, ela treinava seriamente muito, mas sua mão foi impedida pela carta que havia chegado. Aspas. É, Sol, você. Pingando suor, Nina recebeu a carta do traficante com um largo sorriso. No verso da carta estava o brasão do estilo Deus da Água junto com um nome nostálgico. Isolde Cruel. Vários anos atrás ela era parceira de treinamento de Nina, agora ela é a chefe do estilo Deus da Água. Atualmente trabalhando como instrutora de esgrima no Reino Azura, ela deveria ter assumido o cargo de gerência no Dojo Water God Style lá. Ela era uma pessoa que tinha sido amiga de Nina, mas nenhum dos dois falava desde que Isolde deixou a Terra Santa da Espada vários anos atrás. Portanto, a chegada da carta foi incomum. Aspas. Vamos a ver. MT 40 pesetas espanholas. Nina rasgou o envelope com alegria e tirou a carta de dentro dele. No entanto, no momento em que viu a escrita densamente escrita, sua expressão ficou confusa. Eu me pergunto o que está escrito aqui. Nina não conseguia ler os personagens. Ela é alfabetizada o suficiente para ler o nome de um conhecido, mas sua habilidade não se estende ao ponto de conseguir ler algo por tanto tempo. Na Terra Santa da Espada, isso não é algo para se envergonhar. Alguém pode ler. Nina nasceu e foi criada na Terra Santa da Espada. No entanto, entre aqueles que vivem no dojo, há alguns que foram criados e educados adequadamente. Outra pessoa deve ser capaz de ler. Nina foi para o quintal. Vários discípulos estavam sentados lá e conversavam baixinho ao sol. Normalmente, esse seria o ponto em que se soltaria estrondosamente. Muitos deles se levantaram e partiram com pressa. Hoje é um dia incomum, onde o mestre do dojo pessoalmente festeja o dia. Nina não os repreendeu, mas perguntou se alguém poderia ler sua carta. Eles se entreolharam, então um deles levantou a mão. Nina ergueu a carta, dizendo: "Você pode ler", e então passou para ele. O conteúdo era conciso. Foram os acontecimentos dos últimos anos. Nina a iria repreender. Para colocar desculpas para. Declarou MT 41 pesetas espanholas. Reida havia morrido e, de alguma forma ou de outro Isolde, assumiu o controle do dojo. Como instrutora de espada, ela discutia frequentemente com Ghislaine. Ela estava olhando com carinho para o seu tempo com Nina. Nina podia imaginar o rosto irritado e zangado de Isolde com o discurso contundente de Ghislaine. Então, a partir da última linha da carta, seu rosto ficou sério. Em breve, a coroação de Sua Majestade Ariel será concluída. Um mês antes e depois da coroação é uma festa para elevar o espírito de todo o país. Portanto, nessa hora, por favor, venha e jogue, não importa o que aconteça. Aspas. Imediatamente ao ouvir isso, Nina decidiu ir para o Reino Azura. Ela não se importou por um momento. O julgamento rápido é o lema do Ed God Style. Segunda parte. Na capital do Reino Azura, Aros, as ruas estavam lotadas.
A multidão era tão densa que dar um passo errado seria varrido por uma multidão de centenas de metros. A densidade é como o terceiro dia de um certo festival de Obon. Era a véspera da coroação na capital do reino Azura, Aros, e pessoas de todo o mundo se reuniram. Alguns vieram para o país na esperança de dar uma olhada no próximo governante da nação mais poderosa do mundo. Deus parabéns a nobres de outros países que foram enviados como embaixadores da boa vontade. Espada. X desempregados se reuniram pela chance de conseguir um emprego. Prevendo trabalho simples com recompensas diretas, os aventureiros se reuniram. MT 42 pesetas espanholas. Criminosos tentando escapar de seus perseguidores, aproveitando a oportunidade para se esconder como uma árvore na floresta. Os mercadores que vinham em busca de uma máquina de fazer dinheiro, vendendo produtos de qualidade duvidosa em um local onde muitas pessoas se reuniam. Assim sucessivamente. Todas as raças que habitam o continente central foram coletadas neste país. Além disso, os Cavaleiros Brancos de Azura estavam organizando um desfile naquele dia. Na tentativa de dar uma olhada nos admirados cavaleiros, os habitantes da cidade abriram as pernas na pista. Uau! Enquanto isso, enquanto esticava o pescoço implacavelmente, Nina caminhava em direção ao centro da cidade. Esta foi a primeira vez em sua vida que ele viu tantas pessoas. Esta garota pensava que já tinha visto um grande número de pessoas em muitas cidades antes, mas as pessoas aqui estavam além de sua imaginação. Ela não pôde evitar ficar confusa. TCH, olhe por onde você anda. Agora, qual de vocês, onde? O oponente que ela pensava que estava procurando uma luta desapareceu na multidão. Esta foi a primeira vez para ela. Ela tem sido a rainha do limite há algum tempo. Com seus sentidos aguçados, característicos, ele nunca antes falhou em entender a fonte da linguagem abusiva. Desta vez, o outro lado teve permissão para sair com apenas palavras como resposta. Talvez sem nem mesmo ver o rosto de Nina. Nesta cidade, palavras como estas. Eu me pergunto se tal coisa é como uma saudação. MT 43 pesetas espanholas. Na Terra Santa da Espada, alguém que se aproximou dela com uma boca como aquela teria sido enviado ao feiticeiro curador em um instante. Você não deve pensar que alguém está tentando começar uma briga, mesmo que seja rude. Nesta cidade. Ei, linda Oni-san, por que você não vem aqui um pouco? Eu sou bonita. Enquanto caminhava pela estrada, foi abruptamente parada por uma pessoa com ares de comerciante. Ele tinha uma pequena loja por perto e parecia estar vendendo alguma coisa. Sim, sim. É a primeira vez que vejo uma mulher tão bonita como você. Aliás, parece que ela não conhece a capital, é a primeira vez que a visito. Sim, mas como você sabe? É óbvio à primeira vista. A maneira como você é empurrado acima da multidão é a prova de que você é uma pessoa de outro país. Ao ouvir que seus movimentos eram obviamente de alguém de outro país, Nina corou. Ela já havia esticado as pernas em outras cidades. Mas, do ponto de vista desse urbanista, os lugares onde Nina pensava que eram cidades ainda ficavam no campo. É uma multidão terrível de pessoas. Estão todos aqui para testemunhar a coroação. Sim, tem, mas também vai ter um desfile dos Cavaleiros Brancos, então todos se reúnem na rua para isso. Já vejo. Há placas por todo o lado orientando quem quiser ver o desfile a ir para as ruas principais. Já quem não tem negócio por lá deve ir para as outras ruas. É minha culpa, eu não consigo ler. MT 44 pesetas espanholas.
Bem, se você não pretende ver aquele desfile e não tem nada para fazer aqui, você pode sair pelos fundos e sair para a Avenida Sarruten, se é isso que você quer, ok. Tudo bem. Não há pedágio. Não, é de graça, claro. Ah, certo. Se você não consegue ler, eu tenho um produto dentro que pode ser bom. É uma boneca que vem com um livro de figuras. No final do livro há uma parte para ajudar você a aprender os personagens é um objeto popular. Aspas. Eu não posso pagar uma coisa como um livro. Ok, nosso livro é muito mais barato do que um texto comum. 2 grandes moedas de cobre azura. Não, para você, vou reduzi-lo a uma grande moeda azura de cobre e 8 moedas de cobre. O que você acha? Antes que ela percebesse, Nina estava descendo uma rua menos movimentada, segurando uma boneca e um livro ilustrado nas mãos. O conteúdo de sua bolsa foi reduzido em exatamente 1,8 moedas grandes de cobre azura. Este é o resultado do homem interromper e continuar seu discurso em rápida sucessão. Parecia uma farsa, mas na verdade não transmite esse tipo de sentimento. A velocidade com que as coisas se desenrolaram é paralela à época em que Ed Gulfarian participou de uma sessão de treinamento. No entanto, 1,8 grandes moedas de cobre pode ser um preço barato para um livro, mas ainda é muito dinheiro do ponto de vista de Nina. No entanto, Nina considerou que seria uma vergonha para o título de Rainha da Fronteira, se ela não lhe pagasse pelos endereços. Algo assim está bom. Pensando nisso, Nina começou a andar. A Avenida Sarruten era 2 metros mais estreita que a rua principal. Estava um pouco úmido e havia passagens subterrâneas de vez em quando, dava a sensação de uma rota local, mas assim como o comerciante MTESP 45. Ele havia dito que, embora não fosse tão larga quanto a rua principal, era comparativamente menos lotada. Bem, não está lotado quando comparado com a rua anterior. Ainda assim, ao se afastar das pessoas que entravam e saíam do centro da cidade, Nina foi capaz de progredir com mais tranquilidade. Assim, vou ficar no dojo de Isolt esta noite, de alguma forma. 1,8 moedas grandes de cobre, provavelmente não é um mau negócio para essa informação. Enquanto pensava assim, Nina olhou para o livro ilustrado e para a boneca em sua mão. Era uma boneca da raça demoníaca com uma lança, é a mesma pessoa da capa do livro. Talvez ele pudesse ser um herói. O incomum era que ele pertencia à raça Supardi. Ela não sabia que tipo de história era. Nina, como uma guerreira, queria tentar lutar contra alguém da raça Supardi. De acordo com a história de sua amiga Eris, a raça de Supardi é diabolicamente forte. Eris é um cachorro louco. Até mesmo um demônio tiraria os olhos dela e atravessaria a rua na frente de sua intenção de matar. A raça Supardi que ela falava com tanto orgulho, Nina se interessou um pouco por ela. Além disso, se você pode usar este livro para estudar como o comerciante disse, estudar entre as práticas também pode não ser uma má ideia. Enquanto ela caminhava, perdida em sua imaginação, aplausos soaram da direção da pista. Aparentemente, o desfile parece ter começado. Depois de ouvir todo aquele barulho, Nina ficou um pouco interessada. Sua intenção original era ir direto para Isolt, mas agora ele queria ir ao desfile e assistir. MT 46 pesetas espanholas. Ele havia dito que, embora não fosse tão larga quanto a rua principal, era comparativamente menos lotada. Bem, não está lotado quando comparado com a rua anterior. Ainda assim, ao se afastar das pessoas que entravam e saíam do centro da cidade, Nina foi capaz de progredir com mais tranquilidade. Assim,
vou ficar no dojo de Isolde esta noite, de alguma forma. 1,8 moedas grandes de cobre, provavelmente não é um mau negócio para essa informação. Enquanto pensava assim, Nina olhou para o livro ilustrado e para a boneca em sua mão. Era uma boneca da raça demoníaca com uma lança, é a mesma pessoa da capa do livro. Talvez ele pudesse ser um herói. O incomum era que ele pertencia à raça Supardi. Ela não sabia que tipo de história era. Nina, como uma guerreira, queria tentar lutar contra alguém da raça Supardi. De acordo com a história de sua amiga Eris, a raça de Supardi é diabolicamente forte. Eris é um cachorro louco. Até mesmo um demônio tiraria os olhos dela e atravessaria a rua na frente de sua intenção de matar. A raça Supardi que ela falava com tanto orgulho, Nina se interessou um pouco por ela. Além disso, se você pode usar este livro para estudar, como o comerciante disse, estudar entre as práticas também pode não ser uma má ideia. Enquanto ela caminhava, perdida em sua imaginação, aplausos soaram da direção da pista. Aparentemente, o desfile parece ter começado. Depois de ouvir todo aquele barulho, Nina ficou um pouco interessada. Sua intenção original era ir direto para Isolde, mas agora ele queria ir ao desfile e assistir. MT 46 pesetas espanholas. Ei, no limite do campo de visão de Nina, ela parecia ver algo, apenas um olhar. Era algo que ele sem dúvida já tinha visto antes. Uma mulher com cabelo vermelho chamou sua atenção. Eris, por que essa garota está aqui? Seus olhos esperançosamente perseguiram a garota. Certamente era ela. 2 metros acima da elevação da pista, a ruiva apareceu de repente. Ele só a viu por trás, mas com base em seu comportamento, Nina estava convencida. Não havia dúvida. Foi Eris. Eris. Não entendi por que essa pessoa estava aqui. Uma sensação de nostalgia se apoderou de seu peito. E sua voz foi interrompida. Olha, Lucy, você está vendo. Entendo. É brilhante. Ela parou de repente. O motivo era uma garota prestes a pegar uma carona nas costas. Eris, eu queria levantá-lo nos meus ombros. Não é bom, você não acabou de lamber a coxa de Lucy, de qualquer maneira. Você fez algo parecido comigo ontem. Que rude. Isso não é algo que eu faria com minha própria filha. Então é isso. Bem, se for você, eu definitivamente limparia. Eris estava conversando com o homem ao lado dela. MT 47 pesetas espanholas. Ele era alguém familiar para Nina. Algo que se tornou um trauma para Nina, o Lorde Demônio Badgad. Alguém o matou com um único golpe, ele é aquele mágico. É considerada como a mão direita do Deus Dragão, e recentemente foi vista em muitos lugares diferentes. É Rudeus Greiret. Aspas. Nina recebeu algum tipo de choque. Ela sabia que Eris estava procurando Rudeus. Ele sabia que Eris foi encontrar Rudeus para lutar contra Orsted. Porque Eris não enviou nenhuma carta depois disso, Nina presume que ela estava morta. Mas ela tinha ouvido rumores de que Eris tinha aparecido no Reino Azura ao lado de Rudeus. Mais tarde, Rudeus se tornou mão direita do Deus Dragão, e, portanto, Nina adivinhou que Eris fora forçada a participar da campanha do Deus Dragão. Nina pensou que certamente ela havia ficado mais forte do que no passado. No entanto, a Eris que ele pode ver agora, ela estava em um lugar longe da imaginação de Nina. Enquanto fazia piadas com um homem, aquelas duas pessoas. Aquela garota nas costas, Nina se perguntou se ela poderia ser filha de Eris. Eris casada e criando filhos, isso é algo que ela não poderia ter imaginado. Eris,
Aquela aquele cachorro louco, como poderia ser? Então as duas, saindo de passeios em paz, flertando com o marido dela. Aspas. Eu irei encontrar Isolde. Pensando nisso, Nina saiu da linha de visão de Eris. MT 48 pesetas espanholas. Ela tinha pensado que ao se tornar uma rainha da lâmina, ela finalmente alcançou o nível de Eris, mas agora ela sentiu uma tremenda sensação de derrota. A propósito, embora eles não fossem visíveis para Nina, bem do outro lado de Rudels estavam Roxy e Sylphie. Por perto, também conhecidas, estavam duas outras pessoas, Zanoba e Julie. Terceira parte. Depois disso, Nina foi para o dojo Isolde. Não havia a atmosfera frívola aqui e, combinado com o cheiro de suor, o coração de Nina estava tranquilo. Depois de saudar Isolde, ela se apresentou aos discípulos. Todos tinham presença feminina, ou talvez a presença masculina fosse mais sofisticada. De qualquer forma, não parecem espadachins. Depois de mostrar o dojo a ela, Isolde levou Nina para casa. Desde que ela estava hospedada em Aros, Nina tinha arranjado para ficar na casa de Isolde. Havia lugar para ela na casa onde mora Isolde, porque continha um cômodo extra. Anteriormente, era a sala do deus da água Reida. Foi muito bacana. Além do caso Reida, Nina ficou aliviada ao não encontrar nenhuma presença masculina. Na casa de Isolde, imperador do estilo deus da água, instrutor de espada, cavaleiro, ela certamente deve ser popular. Se aquela Eris é casada e tem filhos, não seria estranho para Isolde, que tem uma atmosfera nitidamente brilhante, ter encontrado um homem. Não teria sido divertido ser apresentada a seu marido e filhos quando você chegasse em casa. Por estar esperando algo assim, ela se sentiu aliviada. MT 49 pesetas espanholas. Nina-san. A propósito, no encerramento do desfile haverá uma pequena reunião. Eu sei que você provavelmente está cansada de sua longa jornada, mas você poderia vir e participar. Não importa o que, eu quero apresentar uma Queen of the Edge para vários tipos de pessoas. Aspas. Nina arrumou a bagagem, parou e respirou fundo para considerar a sugestão de Isolde. Se isso soa bem, Nina respondeu levemente. Ela realmente não entendia sobre o que era essa pequena reunião, mas não era como se ela tivesse outros planos para esta noite. Ele poderia começar seu passeio amanhã. Ela pensou que ficaria bem. Então, em menos de uma hora, ele começou a se arrepender de sua resposta. Claro, algumas coisas aconteceram antes disso. No começo ele achou que era divertido. Ela foi dirigida por Isolde a uma grande mansão perto do Palácio Real do país. Aquele lugar, apesar de ser uma pequena reunião, não era nada pequeno. O pensamento era: ela trapaceou. Depois disso, ela estava em um quarto chique, onde foi solicitada a escolher um vestido chique, que foi colocado à força por mais de uma empregada. Esta coisa é absolutamente uma festa de nobres ou algo assim. O pensamento se tornou: eu não deveria ter vindo. Por que concordo com isso tão facilmente? Por que vim tão indiferente? Por que não resisti quando me obrigaram a trocar de roupa? Se ela fosse a Nina comum, em algum momento ela poderia ter resistido e fugido daquele lugar. No entanto, de alguma forma ele se desviou do comum. MTESP 50. Esta não foi uma batalha com espadas. Ela foi colocada com um vestido que ela não conhecia, era difícil andar com aqueles sapatos abomináveis, e eles pegaram suas espadas. Sua cintura estava solitária, sua suspensão oscilava. Nesse estado, Nina foi arrastada por Isolde e apresentada ao povo na festa.
Houve apenas um leve alívio para Nina. As pessoas que foram apresentadas a ela na festa não eram apenas os nobres. Embora houvesse muitos nobres, também havia cavaleiros e pessoas de nascimento comum, como as da Guilda dos Magos de outro país. Essas eram pessoas do mundo real, que Nina podia entender. Alguns deles também foram enganados, como Nina. Todas essas pessoas tinham olhares confusos em seus rostos. Sabendo que ela não estava sozinha, essas pessoas lhe deram um pouco de paz de espírito. Ela se acalmou. Nina é a rainha do limite. Depois que o outro grupo é verificado, é possível avaliar se ele pode ou não ser ganho. Conhecendo os oponentes mesquinhos ao redor, sua mente poderia se acalmar. Nina finalmente clareou sua mente. Quando o fez, percebeu: estou com fome. Seu apetite voltou. Pensando nisso, ele não comia desde o meio-dia. Espadachins do estilo Deus da Lâmina são comedores em abundância por unanimidade. Mesmo quando eles se trancam na floresta para treinamento ascético, eles não vão pular uma refeição. Era inevitável que a variedade de comidas da festa cativasse seus olhos. Para uma pessoa sem hesitação, após receberem comida e bebida, o resultado é a necessidade de ser dispensada para ir ao banheiro. Isso era inevitável. MT 51 pesetas espanholas. Embora tenha conseguido ir ao banheiro com a orientação de uma empregada, depois que terminasse, não haveria nenhuma empregada para ajudá-la com as roupas desconhecidas. Por causa disso, a mansão, que parecia um labirinto, não tinha como ele não se perder procurando o lugar. Eu me pergunto se eu fiquei louco. Enquanto ela caminhava vagamente por um corredor mal iluminado, Nina suspirou em seu coração. Em qualquer caso, depois de chegar ao Reino Azura, ela foi dominada pela atmosfera do lugar. Ele não poderia recuperar sua condição. A ideia de que ser uma Queen of the Edge a trouxe para o nível de classe mundial foi despedaçada. Como no passado, talvez eu tenha andado sem pensar. Depois de se tornar a rainha da lâmina, deve ser possível obter discípulos, certo? Ou será que depois de conhecer Eris, Nina foi influenciada por sua personalidade? Ao contrário dos velhos tempos, pode não ser possível ter sucesso em movimento sem pensar nas consequências. Nesse ritmo, tornar-se um espadachim forte é algo que se tornou distante. Agora que penso nisso, aquela Eris, esqueci de contar a Isolde sobre ela. Se Eris estivesse na mesma cidade, ela seria capaz de fazer 3 homens praticarem com ela. Assim que ela pensou na cena mais cedo naquele dia, ela balançou a cabeça para afastá-lo. Essa não é mais a Eris que eu conhecia. Seja o que for, rapidamente voltará para a festa. Encontrando um lugar adequado para ir, ela voltará para casa. Embora seja um lugar desconfortável, Azura tem muitos atrativos. Com Isolde como guia, poderia passar dias explorando. A cidade parece um festival, então deve ser muito divertido. MT 52 pesetas espanholas. Depois, seria uma boa ideia visitar o seu dojo local Ed God Style. Bem, diante da determinação renovada de Nina, uma porta apareceu com uma luz fugaz. A porta é pequena, então não será o salão de festas. No entanto, quem está dentro deve saber o caminho para a festa. Tudo bem se eu apenas perguntar a essa pessoa. Um pouco aliviada, Nina se aproximou da porta. Sua Majestade Ariel, eu também não gostaria que isso fosse exposto. Ao ouvir tal ameaça aberta, ele parou. Vossa Majestade. Ariel. Neste país só existe uma pessoa com esse nome, que até um caipira como a Nina sabe disso.
Ariel Anemo e Azura. Apesar de estar exilada por quase 10 anos no reino de Hanoa, ela voltou como um cometa e conquistou o trono, uma rainha carismática. Não é exagero dizer que toda a festa na capital Aros acontece só para ela. Aspas. Aquela coisa. Do que você está falando? Não, lembra? Nina escondeu os passos e se aproximou da porta. Pela abertura na porta, ele olhou para o meio da sala. Parêntese que abre de exclamação parêntese que fecha. Naquele lugar havia duas pessoas, um homem e uma mulher. Sentado na cadeira estava uma loira e ao lado dela um homem com cabelo castanho claro. O rosto do homem parado ao lado dela era familiar. Eu tenho algumas ideias. MT 53 pesetas espanholas. Isso. Era Rudeus Greiretti. Ele estava dando um sorriso completamente diferente do sorriso que ele deu no início do dia com Eris. Era um sorriso obsceno de outra pessoa, que ele esboçou perto do rosto de Ariel. Nina avaliou rapidamente a situação. Ele a está pressionando por sexo. O homem chamado Rudeus Greiretti, além de Eris, tinha duas outras esposas. Ele também tinha ouvido rumores em algum lugar de que ele era uma pessoa muito luxuriosa. Além disso, ela tinha ouvido a história de que ele havia se esforçado muito nos bastidores para apoiar Ariel e se tornar rainha. Como está trabalhando para Orsted, ele provavelmente ajudou Ariel como seu servo. E, talvez, ele pretenda fazer sexo com Ariel usando uma história ou algo daquela época. Como desculpa. Vou cortar. Nina foi determinada imediatamente. Ela não entende com que tipo de caso Ariel está sendo chantageada. Ela não sabe o quão forte Rudeus é. No momento, ele nem mesmo tem uma espada. Mas, decidindo não se preocupar com essas coisas, Nina pretendia matar o homem diante de seus olhos. Não havia motivo para se preocupar com isso. Isolde é um subordinado de Ariel. Vendo o chefe de sua amiga sendo chantageado, não pode haver dúvida sobre isso. Embora a atual Nina normalmente pensasse, eu deveria esperar um minuto. Nas últimas horas, o estresse se acumulou dentro dela. MT 54 pesetas espanholas. No entanto, naquele instante, atrás dela, a sede de sangue tomou conta de Nina como uma onda. TTSU. Ela imediatamente olhou para trás. Lá, em um vestido vermelho sangue brilhante, estava um demônio. Eris. Por que você não percebeu que essa pessoa estaria aqui? Eris estava com Rudeus. Aqui estava Rudeus. Então não seria estranho para ela acompanhá-lo a esta mansão. Garotinha. Eris fez uma expressão perplexa por um instante, mas então seu rosto ficou tenso. Você, para quem você pensa que está direcionando essa sede de sangue? Isso é mal. Eris, nesse estado, não para. Se você notar Rudeus na outra sala, haverá dois oponentes. Se for 2 contra 1, Eris não tem uma espada, mas então ela estaria entre ela e um mago. Oh, Eris, você voltou. Quando Nina pensou nisso, já era tarde demais. A porta atrás dela se abriu e Rudeus saiu. Nina imediatamente percebeu que não poderia mais vencer naquele momento. No entanto, ela ainda estava enfrentando aquela besta Ed God Style. Nina extraiu poder de seu abdômen e pés. Agora, Rudeus-sama, apenas se renda. MT 55 pesetas espanholas. Não podemos deixar nossos convidados esperando. Aspas. Vendo a expressão no rosto de Ariel enquanto olhava para Rudeus, o poder escapou de Nina. Ela não tinha cara de quem pede ajuda, não havia desespero ali. Nina sentiu que algo estava errado. Muitas vezes, nas últimas horas, ele havia se sentido da mesma maneira.
Aspas. Ela não está sendo ameaçada. Aspas. Ponto de interrogação. Aspas. Ariel viu Nina se agachando com uma expressão perplexa. Ariel não conhecia Nina. No entanto, Ariel, considerando a expressão de Nina, a expressão de Eris, sua própria conversa e a posição de Nina, percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Não, eu tinha pedido um favor a Rudels e ele foi recusado. Porque eu queria que ele aceitasse de qualquer maneira, usei um pouco a fraqueza de Rudels. Mas ele me respondeu esplendidamente. Ouvindo apenas a última parte, você achou que eu havia sido ameaçado e você estava tentando me ajudar. Aspas. Nina acenou com a cabeça, seus olhos nadando em perplexidade. Ariel segurou seu braço silenciosamente e a ajudou a se levantar. Muito obrigado. Esta é a primeira vez que nos encontramos. Eu sou a rainha do reino Azura. Ariel Anemone Azura. A próxima rainha de Azura, Ariel, está tão perto. Além disso, ela realmente se apresenta. Sua compreensão não conseguia acompanhar a situação, então Nina se viu olhando para Eris. Ela estava com uma expressão irritada, mas suspirou e decidiu jogar um colete salva-vidas para sua amiga. MT 56 pesetas espanholas. Ela é uma menina. Eris-sama, ela é conhecida dele. Sim, ela é uma santa do limite, Nina Farium. Nós treinamos juntos na Terra Santa das Espadas. Eris entrou na conversa, embora ela não soubesse porque Nina estava aqui. Eu me tornei uma rainha do limite. Assim como você. Aspas. Oh sim, parabéns. Ele disse secamente para Eris, mas por outro lado Nina permaneceu em silêncio. Pareceu-lhe que Nina tinha orgulho de ser uma rainha da lâmina. No entanto, ela estava apenas corrigindo Eris. Bem, então, Nina-sama. A festa desta noite é algo que foi organizado por mim e Rudel-sama. Acho que mais tarde haverá uma oportunidade de compartilhar histórias. Mas primeiro, por favor, vá e divirta-se. Ah, sim. Com isso, Ariel sorriu suavemente e caminhou pelo corredor com Rudels. Nina os dispensou, com um suspiro. Hoje, realmente, só coisas malucas acontecem. Ei, por que você está aqui? Então, ela se virou para a voz de Eris atrás dela. Ela estava usando um vestido vermelho brilhante com o cabelo preso para trás, ela estava completamente convertida. Acessórios como colar e brincos, ela também os usou. Ela era como a filha de um nobre real. Aspas. Eris, esse vestido fica bem em você. Isso é porque Rudels escolheu. É natural. MT 57 pesetas espanholas. Eris empurrou seu peito e ostentando descuidadamente, ela não se parecia com a besta anterior. Em tudo, Eris, você não mudou muito. Afinal, ótimo. Esta foi provavelmente uma boa oportunidade. Quero dizer, escute Eris, sobre Isolte. Nina, com um suspiro, começou a reclamar com Eris. Quarta parte. No final do dia, Nina ainda não entendeu direito o final da festa. Rudels voltou depois disso e voltou ao local com Eris. O deus dragão Orsted é seu aliado. Se ele aceitar agora, vai levar esse detergente. É, muito bom. Não há cobrança de contrato, quando um certo cara acorda em 80 anos, basta emprestar sua força para o Dragon God Orsted. Pelos próximos 100 anos e a Over Orsted Corporation estará do seu lado. Por favor, vote de acordo. Aspas. Além disso, ele disse muitas coisas que não podiam ser entendidas, mas apenas balançou a cabeça. Parece que Rudels estava reunindo aliados. Esse assunto de um tempo atrás foi um mal-entendido, agora ela estava disposta a emprestar sua força.
ao marido de Eris. No entanto, Nina não conseguia pensar em uma maneira de fazer isso. Como a luta ocorreria mais de 80 anos no futuro, não era realista para Nina tentar salvar seu poder para emprestar a Orsted. Outros, como Nina, também ficaram perplexos. Mas, eventualmente, todos concordaram. Desde que Ariel perguntou, não havia ninguém no local que pudesse dizer que eles estavam relutantes. Depois da festa. Por recomendação de Eris, Nina ficaria depois da festa. Isolde também estava com ela. MT 58 pesetas espanholas. Sobre esta mansão, aparentemente, foi uma coisa que Ariel concedeu a Rudels. Eris orgulhosamente disse-lhes que se sentissem em casa. Naquela noite houve uma conversa entre aquelas três pessoas pela primeira vez em muito tempo. Isolde reclamou que logo ela também encontraria alguém, para Eris, que não queria parar de falar sobre Rudels. Falar com essas duas garotas pessoalmente, fez Nina relembrar os velhos tempos, era absolutamente nostálgico. O conteúdo de suas conversas havia mudado um pouco em comparação com então, mas o que não mudou foi o quão divertido foi. Depois de ficar sozinho todo esse tempo, parece que foi uma boa ideia vir para a capital Aros. Então, quando o dia seguinte amanheceu, aquele estranho sentimento de derrota e ciúme havia desaparecido, Nina havia se recuperado. Quinta parte. Antes do final da cerimônia de coroação de Ariel, Nina teve bastante tempo para desfrutar da capital Aros. Os pontos turísticos, as multidões, os dojos, ele foi a todos os lugares que tinha pensado em ir. Eu não estava sozinho. Embora houvesse muitos dias em que Isolde não pudesse estar lá por causa do trabalho, Eris sempre estava lá por algum motivo. A princípio, Nina não entendeu por quê. Cada vez que Eris abria a boca, ela só falava de Rudels. Muitas vezes ele pensou que aquele não era o lugar para falar sobre Rudels. Mas Nina finalmente entendeu Eris depois que eles ficaram juntos por um longo tempo. Parece que Eris queria atrair Nina, ela estava pedindo para Rudels. MT 59 pesetas espanholas. Suas histórias estranhas não iam direto ao ponto, mas ela era sincera, e suas palavras desesperadas tocaram o coração de Nina. Ela não entendeu muito bem. Parecia ser o mesmo que o discurso de Rudels, mas era algo que ela tinha que pensar. Sexta parte. Assim que a coroação terminou, Nina voltou para a Terra Santa da Espada. Ele pensou nas coisas todo o caminho de volta. A guerra em 80 anos, ele concordou em fazer parte da campanha de Orsted. A feliz Eris, a brilhante Eris, a improvável Eris enérgica. Aquele Rudels que estava ao seu lado. Enquanto pensava neles, ele cavalgou seu cavalo para a frente. Uma conclusão, é claro. Nunca chegou a uma conclusão. No entanto, assim que ele olhou para a pessoa que o deu as boas-vindas à Terra Santa da Espada, algo repentinamente clicou dentro de Nina. A pessoa que a cumprimentou foi sua prim. Ele era um mestre da espada que sempre perseguia suas costas, mas muito em breve ele também seria um rei da lâmina. O nome do jovem era Gino Brites. Assim que o viu, Nina disse as primeiras palavras que lhe ocorreram. Não houve dúvida alguma. Porque o julgamento rápido é o lema do Ed God Style. Ei, Gino, não deveríamos nos casar. Depois de alguns meses, nasceu um casal de reis Delfilo, mas isso é outra história. MT 60 pesetas espanholas.